Bora falar da Ariana, gente, que já tem um tempinho que eu não falo dela aqui, né? A nova música de Grinda em Wicked for Good, oficialmente titulada The Girl in the Bobby, se passará na suíte da Grinda nas Cidades das Esmeraldas. Bem, a Grinda e a Elphaba vão ter duas músicas novas em Wicked for Good, que não tem no musical. É gato, é avião, cada hora é uma chiada, né? Nessa casa. É a Elfaba voando, gente. É a Elfaba voando na vassoura. Que é de Macedo? É o avião enchendo o saco aqui. É avião, é gato, é tanta coisa. Minha casa, pra quem não sabe, gente, é rota de avião, né? Não era não, mas agora virou, né? Já tem um tempinho, de um ano pra cá, virou. Aí elas vão ter duas músicas novas que não tem no musical da Broadway e nem no musical no teatro, né? Então vai ser interessante a gente ver como é que vai ser. E eu acredito que essa música vai falar muito sobre como a Grinda se sente presa dentro da bolha dela. Porque a gente percebe que a Grinda, ela é uma quase que uma personagem, né? No filme a gente percebe que ela meio que se camufla dentro dessa bolha dela para meio que agradar as pessoas, né? A Grinda que a gente assiste no filme, ela é meio que fragmentada. Ao mesmo tempo que é uma Grinda muito empática, muito boa, ela também é muito fútil e meio que tenta vender uma impressão de quem ela talvez seja, sendo que ela não é aquela pessoa que ela meio que engana as pessoas dizendo que ela é. E a gente percebe no início do filme, né? Porque eu não sei se você se lembra, mas no início de Wicked mostra, né, a Grinda contando como ela construiu a amizade com a Elphaba e como ela perdeu a amizade com a Elphaba. A gente meio que tem uma visão do passado das duas, né? O Vatso aí que assistiu o filme vai se lembrar, né, que aparece aquela menina perguntando: "Mas Grinda, você não eram amigas?" Aí ela: "Amigas?" Aí ela começa a contar a história. Então a gente vê o passado, né? E o filme vai continuar daquele ponto em diante, presumo eu, Vatsu, né? Daquele ponto ali dela em diante. Então a gente vai ver uma Grinda muito mais fragilizada e toda fragmentada, né? Bora ver como é que vai ser, né? Eu acho interessante ter conteúdo inédito, músicas inéditas. E essas músicas depois podem até ser incluídas no musical da Broadway também, ou aqui no Brasil. Pode acontecer também, né? Pode acontecer muitas coisas. Gente, o Scott Brown revela que tomou um esculacho de Ariana Grande. No fim de tudo, a Ariana disse pra mim: "Você não tem sido o empresário que foi nos últimos anos", né? Ou seja, ela deu um negocinho nele de uma forma Ariana Grande de ser, né? Sempre com educação e gentileza. Bem, o Scott Brown, quando ele começou na mídia, ele começou muito forte como empresário, né? Só que depois ele se tornou uma pessoa não grata para muita gente. Inclusive tem pessoas famosas aí que odeiam o Scott Brown, né? Vulgo Taylor Swift, né? Taylor Swift tem um ódio desse homem, Watson, que é impressionante. Mas também o tanto que ele aprontou com a Taylor, aí o Watson, tá explicado ela não gostar dele. A gente viu recentemente que a Taylor conseguiu as Masters, né? Que eu até falei aqui, tem uns 2, 3 meses, né? Que eu falei que ela conseguiu as Masters, né? Os direitos das músicas antigas dela. Adivinha quem atrapalhou a Taylor de comprar essas Masters durante anos? Adivinha, Watson? O Scott Brown. A Taylor não suporta. A Taylor prefere ver o diabo do que ver esse homem na frente dela. Mas enfim, eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso, né? A Ariana não é mais, de certa forma, assessorada por ele já tem quase 2 anos. Enfim, ele decaiu. Eu acho que o Scott deve parar pra pensar assim: ai, fiz tanta burrada. Enfim, se queimou, perdeu grandes nomes, né? Muita gente não quer trabalhar mais com o Scott Brown. Eu acho que nem a própria Ariana quer mais trabalhar com ele. Talvez a Ariana tenha um sentimento de gratidão, porque ele foi o responsável por muitos sucessos dela, Thank You Next, várias coisas, né? Que ele não produziu as músicas, viu, Watson? Mas ele assessorou ela, né? Se as músicas bombaram e tudo mais, tem um dedinho do Scott Brown, né? Porque sem um assessor, sem...
Para uma música bombar, gente, tem que ter várias coisas, né? Tem que ter o carinho do público, tem que ter um bom empresário, como foi o caso dele na época, tem que ter dinheiro para promover, tem que ter um bocado de coisa. Nada é por acaso, né? Tudo acontece, e se acontecer por acaso, depois injeta dinheiro, né? Então, assim, ela é grata, né? Por ele ter feito muito do nome dela, né, em vários momentos, especialmente no início da carreira dela. Mas que ela quer ser assessorada por ele, ela não quer mais. Isso aí é nítido, né? E eu acredito eu que ninguém com sã consciência vai querer ser, né? Enfim, a fama dele é bem conhecida. Gente, há 7 anos atrás, a Ariana Grande revelava a tracklist do Sweetener. Qual a sua faixa favorita? Ah, eu gosto muito do Sweetener, né? Não posso dizer que é um dos meus álbuns favoritos da Ariana, não, sabe? Eu acho que tem outros álbuns da Ariana que eu gosto mais. Mas também não posso dizer que é um álbum que eu não gosto, por exemplo. Aliás, eu acho que a Ariana não tem nenhum álbum que eu não gosto, né? Eu gosto de todos os 7 álbuns dela. Acho que todos são muito bons, né? Uns mais, outros menos, né, Watson? Mas nenhum é ruim, né? Eu acho que o Sweeter é um álbum que fica ali no meio. Porque eu acho que os meus 3 favoritos é o Positions, Eternal Sunshine e Thank You Next. Mas tem hora que eu acho que fica meio que intercalando entre o Thank You Next e o Sweetener. Porque o Sweetener tem muito da vibe do Eternal Sunshine, é como se fosse um álbum primo, né, de certa forma. E minha música favorita, não sei a de vocês, né? Acho que vocês nem sabem quais músicas estão ou não estão no álbum. Então deixa eu dar uma lida aqui. Nossa, é difícil ler as músicas do Sweetener, porque a Ariana botou elas de trás pra frente. Mas olha só, deixa eu tentar ler aqui. É difícil, Watson, ler essas coisas aqui de trás pra frente. Mas a gente tem High Drops, I Angel Cry, que é aquela música da casa explodindo, Watson. O Brazed com o Pharrell Williams. Ai, o Watson. Ai, Brazed, minha música favorita. Só do contra, né? Enfim. The Light is Coming com a Nicki Minaj, que é um single do álbum. R.E.M. God's a Woman, que é um single do álbum também. Sweetener, que dá título ao álbum. Susufry, ou Susufry. Muita gente chama Susufry, muita gente chama Successful, né? É igual a R.E.M., que muita gente chama R.E.M. e muita gente chama R.E.M. Tem gente que chama Successful e tem gente que chama Susufry, né? Mas é Successful, é o termo certo. É igual a R.E.M., as pessoas chamam R.E.M., mas o termo certo é R.E.M. Enfim. Every Time, Breathing, que é um single do álbum. Notice Left to Cry, que também é um single do álbum. Borderline com a Missy Elliott. Better Off, Good Night and Go, Pete Davidson e Get Hell Soon. Enfim, essas são as músicas, né? Eu acho assim que dessas músicas aqui, eu acho que eu gosto de muitas músicas desse álbum. Gosto muito de Notice Left to Cry, acho uma das melhores músicas e clipes da carreira da Ariana. Gosto muito de God's a Woman, Breathing, R.E.M., Sweetener, gosto de várias. Mas eu acho que a minha favorita talvez seja Every Time. Eu acho essa música tão boa. E eu acho também que poderia ter sido um single da época, né? Eu acho que poderia, se a Ariana quisesse ter lançado na época mais singles desse álbum, poderia ter sido uma música que ela poderia ter trabalhado, né? Enfim. Eu gosto de Better Off também, acho uma música muito linda, muito bonita. A música que eu menos gosto desse álbum... Qual será, Vats? O Vats sabe qual é, né? É Brazed. Eu acho... né? Enfim, prefiro não comentar da nua de Glória Pires, né? Eu gosto de Borderline, que muita gente fala mal, diz que é uma porcaria. Eu gosto, acho a vibe tão gostosinha. Enfim, né? Não gosto de Brazed, não, fã? Não, enfim. Mas não era outro autor que estava cotado para fazer o noivo dela? Enfim, o Skyler Gisondo está em negociações para ser o noivo de Ariana Grande em Meet the Parents 4, ou Entrando numa Fria 4. Aí o Jesse aqui, esse personagem já tem uns 4 autores já. Pois é, né?
Já tem uns 4 atores nessa disputa aí pra fazer o par romântico da Ariana Grande entrando numa fria 4. Enfim, bora ver como é que vai ser. Esse filme sai em novembro do ano que vem e ele começa a ser gravado agora nesse mês, viu? Esse mês de agosto aqui, a Ariana começa a gravar esse filme, né? E ela vai gravar de agosto de 2025 até novembro de 25, né? E o filme sai em novembro de 2026, né? Durante 3 anos a Ariana nos cinemas, né? Que bênção. Vem outra coisa aí, né, gente? Um terror pra 2027, Ariana. Um Hércules, alguma coisinha. Por favor, Ariana, né? Todo novembro cria a tradição de nós irmos te assistir nos cinemas.